mas Israel também enfrenta a neve. Um pequeno percurso da história. Mas eles, acho que é Flávio José fala sobre isso, que eles jogavam esse sal no gelo, para que as pessoas pudessem descer os degraus do templo sem ter perigo de cair. Então, essa é a expressão que Jesus está usando. Depois que o sal perdeu o seu valor, perdeu o seu benefício, aquilo que ele foi chamado para ser, ele vai ser jogado fora e os homens vão pisar em cima e não serve para mais nada. Agora, quando a gente olha para isso, eu começo a olhar para a Bíblia e vejo que Jesus pegou aquilo que era do mundo literal, do dia a dia, e faz uma aplicação para eles no mundo espiritual, dizendo: vocês são o sal da terra. E se a gente olhar para o livro de Jó, no capítulo 6 e no verso 6, você vai ver que Jó está falando do sal como algo que dá sabor. Aí a gente fica olhando para o mundo e a gente vê nos dias de hoje tantas misérias, tantas mazelas, tantas coisas ruins acontecendo. Tanta coisa que a gente gostaria que fosse diferente. Aí eu fico olhando, se Jesus disse que o sal ainda está na terra, se a igreja do Senhor é sal, será que nós não poderíamos fazer a diferença nesse contexto? Porque o sal ele é exatamente aquele equilíbrio. O sal é exatamente aquilo que mantém as coisas no devido lugar. E Jesus deixou muito claro que ele não pode ser insípido. Se ele perdeu o seu sabor, não presta para mais nada. Aí eu fico olhando, irmão, se Jesus diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, Jesus está falando exatamente aí, o tempero da humanidade, a conservação da humanidade, para que ela não apodreça ainda mais e não mergulhe cada vez mais nas podridões do pecado e do mal. Tem os meus discípulos na terra, tem a minha igreja na terra, que é o sal da terra. E eu acho tão interessante isso aqui, irmãos, porque a Bíblia por muitas vezes coloca o sal em ação sobre várias mensagens. Eu olho para a Bíblia, o apóstolo Paulo vai escrever ali em Colossenses, no capítulo 4 e no verso 6, que as nossas palavras sejam temperadas com sal. O profeta Ezequiel vai falar no capítulo 16 e no verso 4, que o sal, ele é um conservante, o sal é remédio. E isso aqui não é nenhuma novidade, porque você vê que quantas das vezes você era pequena e a mãe dizia: dá um banho de salmoura nele. Porque o sal, irmãos, ele combate muitos problemas, muitas infecções. Existem pessoas que atravessam o país e vai lá em Israel para se banhar no Mar Morto. Por quê? Por causa da sua saliva, por causa do sal. E aquilo é medicinal. Então, se nós olharmos nesse contexto, Jesus nunca pegou algo que ninguém entende para querer nos dar uma lição. Jesus está dizendo assim: os meus discípulos, eles vão conservar esse mundo. Os meus discípulos, eles são o remédio para este mundo. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha também. Será que nós estamos exercendo este valor? Será que nós estamos realmente sendo este remédio? Não vou dizer mas lá para longe, não. Aonde nós estamos? Será que a gente dá esse equilíbrio na nossa casa, na família, na nossa rua, na igreja, no nosso bairro onde moramos? Será que as pessoas olham você, discípulo de Jesus, igreja de Jesus, como alguém que consegue realmente mostrar isso? Você é o remédio para a dor dele. Você é aquele que mantém a esperança daquele que não tem esperança. E por que não dizermos que a maioria das vezes, o sal não é valorizado. Até porque, aos nossos olhos, é uma das mercadorias mais baratas que se existe. Mas você viu que as irmãs que estão aí, que entendem muito bem de comida, alguém já chegou na sua casa e se alimentou e disse assim: o sal estava tão bom.
Não. Mas experimenta fazer a melhor comida que você sabe fazer. E se faltar o sal, alguém vai dizer assim: faltou sal. E por mais bonita ou por mais bela, por mais saborosa que seja a comida, ela perde o seu brilho por falta do sal. E eu comecei a olhar para isso. A igreja de Cristo, irmãos, ela não foi chamada para ser aquela holoforte que brilha. Ela foi para dar o equilíbrio. Ela foi chamada para ser esse tempero da humanidade. O mundo está perdido, é porque nós estamos perdendo o nosso poder de influência. Mas o mundo cada vez mergulha para o caos, é porque a igreja, muitas das vezes, está deixando de ser discípulo de Jesus e quer ser parecido com o mundo. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, a respeito, Jesus está dizendo em trocadilhos para os seus discípulos: olha, vocês vão influenciar o mundo, vocês serão o equilíbrio da humanidade, porque o domínio do mundo está nas mãos do homem. Quando Deus fez o paraíso lá no Éden, o que ele diz? Adão, está tudo perfeito, está tudo certo, domina sobre os peixes, domina sobre os animais, domina sobre os vegetais, domina, o comando está na mão do homem. O homem fez a bagunça toda, atrapalhou-se, mas o comando está na mão do homem. Agora nós que viemos para Cristo, nós entendemos que a responsabilidade está agora em quem? Na minha e na sua vida, de sermos exatamente aquilo que vai na contramão do mundo, porque hoje os valores do mundo estão invertidos. Por exemplo, você olha para a família, aquilo que Deus projetou, o casamento entre um homem e uma mulher. Hoje, na visão da nossa sociedade moderna, isso já é coisa ultrapassada. Mas nós entendemos que não é ultrapassado, isso é plano, projeto de Deus. Então o mundo parece que bagunçou-se tudo, mas eu fico olhando, o poder da influência Deus colocou em nós. Em nós. Agora eu começo a olhar para alguma coisa, irmãos, e fico olhando, e fico pensando, será que onde estamos, o ambiente é influenciado pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo Deus que a gente serve? Porque o que eu estou vendo no tempo presente, ao invés dos discípulos de Jesus influenciar o mundo, parece que eu vejo o mundo influenciando os discípulos de Jesus. É claro que eu não vou colocar isso numa forma geral, sempre houve os remanescentes e sempre vai existir. Mas você já reparou uma coisa? Como a igreja de Jesus, aquela que aceitou o sacrifício de Cristo, creu que Ele é o seu Senhor, ela tem uma facilidade muito grande de querer ser igual ao mundo. Você já viu que tudo que o mundo lança, a maior parte dos discípulos de Jesus copia e traz para a sua vida. Tem gente, irmãos, que ele está dentro da igreja, mas ele é mais parecido com o mundo do que com Jesus. Ele representa mais o mundo do que Jesus. Mas ele viu fulano usando, vai usar. Viu o outro fazendo, vai fazer. Aí eu começo a olhar, será que nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus comissionou à igreja? Porque quando eu falo os discípulos são o início da igreja. Os discípulos, eles são aquilo que Deus escolheu, ou que Jesus chamou para começar, para dar o primeiro passo na obra. Hoje é a nossa vez, hoje é a minha vez, hoje é a sua vez, hoje a responsabilidade está sobre nós. Quando o mundo olha para nós, o nosso falar tem que ser um falar diferente do mundo. O nosso testemunho tem que ser diferente do mundo. As nossas vestes têm que ser diferentes do mundo. Pastor, mas eu tenho que ser um quadrado? Não, não. Você precisa entender que você é influenciado pelo teu Senhor. E o teu Senhor te dará tanta graça para que o mundo seja influenciado através da sua vida. Mas é tão triste dizer, irmãos, porque que a gente olha assim uma igreja sendo influenciada pelo mundo. E não foi para isso que Jesus nos chamou.
Não foi para isso que Jesus nos arrancou das trevas, nos arrancou do pecado, não. Ele nos chamou para que a gente realmente influencie o mundo. Eu não vim aqui para dizer palavras fortes para ninguém, mas eu gostaria que você olhasse para você. Hoje você caminha para o céu. Hoje você entendeu que existe um céu, que Jesus morreu na cruz para perdoar teus pecados, para você ir para o céu, certo? Mas esse Jesus que fez tudo isso por nós, Ele nos comissionou. Vocês agora vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os sinais vão acompanhar vocês. E o que eu acho tão interessante, que é para a gente continuar pregando o mesmo evangelho. É para a gente continuar sendo a mesma luz, sendo o mesmo sal que Jesus chamou a gente para ser. Mas a gente começa a olhar, irmãos, e eu fico olhando como o poder de influência do mundo, do pecado, ele tem uma tendência a abraçar-nos. E deixa eu dizer, o Senhor vai requerer de cada um de nós aquilo que podíamos ter feito e não fizemos. Deus não é injusto, irmãos, que vai cobrar algo que não está ao meu alcance ou ao seu alcance. Mas Deus vai cobrar de cada um aquilo que você podia ter feito e você não fez. Aquilo que você podia ser e deixou de ser. Então olhe para a sua vida. Eu olho para mim e você olha para a sua e comece a pensar, será que realmente nós estamos dando sabor no ambiente onde nós estamos? Será que aonde a gente chega, existe aquela diferença que eles conseguem sentir? Aí tem alguém que serve a Deus, não fala a linguajar do mundo, não pertence a esse sistema do mundo. Apesar de estarmos no mundo, Jesus disse, eles não são do mundo. Oh, aleluia. Isso aqui é tão sério, irmãos. É tão sério. Porque Marcos 9:50 vai dizer que bom é o sal, mas se ele se tornar insípido, não serve para mais nada. Aí a gente fica olhando para nós. E eu começo a lembrar um pouquinho. Hoje parece que as coisas estão tão fáceis, mas eu pertencia à igreja em que a gente era criticado porque a gente tinha identidade. A gente era criticado porque a gente não negava a nossa fé. Hoje a gente tem uma turma que está dentro da igreja, mas eles parecem mais uns detetives secretos ainda. Porque só se sabe que ele serve a Deus dentro da igreja. Porque terminou o culto no seu dia a dia, na sua convivência, ele é igualzinho ao mundo, não muda nada. Aí você pode dizer, pastor, tem isso? Tem. Crente se veste como crente, fala como crente, anda como crente e tem uma conduta no seu dia a dia como crente. Ah, mas tem um monte de gente que não está assim. Eu sei que tem, mas eu estou falando de um povo que Jesus comissionou, chamou e que estão cumprindo o propósito e que vão subir no arrebatamento. A igreja no século presente, ela é a igreja que cresceu. Nós vemos aqui no domingo à noite um povão aqui. Eu sei que hoje é dia de semana, mas muitos não vieram porque não gostam de aprender, de ouvir a palavra. Não gostam. E eu gostaria de pregar mensagens que desse para o povo sair daqui feliz. Mas não adianta eu alegrar o ego das pessoas e contribuir para elas ir para o inferno. Eu prefiro ser criticado e às vezes até o número não ser aquele número maior, mas eu saber que eu estou pregando aquilo que o Senhor tem nos chamado para pregar. O poder de influência. Eu acho tão interessante, irmãos, que isso aqui não é novo. O mundo influenciar o povo de Deus. Porque o povo de Israel, você lembra, o povo de Israel, eles eram regidos por uma teocracia. O que é isso? Teo é Deus, era Deus quem era o líder, o governante deles. E eles olhavam para as nações vizinhas, mas lá tem um rei, lá tem outro rei. Mas espera aí, eles também tinham um líder.
E o líder dele não tinha nem como se comparar com os reis das nações vizinhas, porque os reis de carne e osso são tão falíveis, tão mortais, perecíveis, tão miseráveis. Mas o líder deles era soberano, era um Deus que conduzia eles no impossível, que fazia coisas que ninguém podia fazer, mas eles olharam, mas espera aí, se lá tem um rei, a gente quer um rei. A gente quer um rei para pagar tributo, para que ele vá na frente das nossas guerras. Mas ele vai escravizar os nossos filhos, vocês vão ter que pagar imposto, não tem problema, nós queremos ser igual às nações vizinhas. Isso aqui não é novo, irmão. Você lembra dos casamentos que foram inseridos? Tem alguns personagens de Bíblia que casaram com um monte de mulheres. E tem até gente que usa o púlpito, irmãos, e não procura se aprofundar e conhecer. Eles, mas Deus permitiu, Deus nunca aceitou, Deus nunca foi complacente com isso. Existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. O que é a permissão de Deus? Deus tolera o homem e o homem vai caminhando. Mas a vontade de Deus nunca foi isso. O povo olhava para as nações vizinhas e as nações vizinhas começavam então a casar-se com uma, com duas, com três, porque existia principalmente os caldeus, um código chamado Código de Hammurabi. E este código então permitia que o homem tivesse 7, 8, quantas esposas quisesse. Mas quando alguém chega para Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus diz assim, no princípio não foi assim. O que foi no princípio, Jesus? No princípio foi um Adão para Eva e a Eva para o Adão. Foi isso que Deus fez, macho e fêmea, Deus criou até que a morte os separe. Então a gente olha para esse contexto e a gente vê o povo de Deus, que era para ser luz para a nação, espelho para a humanidade, eles começam a querer ser igual aos povos que não serviam a Deus. E aí você começa a entender o porquê do caos, o porquê que eles são escravizados, eles perdem nação, eles perdem a sua terra, eles perdem o seu povo, eles são praticamente arrancados de onde eles estavam. Por quê? Porque eles desejaram ser igual aos povos vizinhos e não quiseram ser aquilo que Deus queria que eles fossem. Haverá um juízo de Deus para aquele que Deus diz assim, eu te chamei para ser sal. Eu te chamei para ser representante do meu reino na terra. Eu te chamei para ser minha noiva. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Irmãos, vocês que me ouvem neste dia, entenda uma coisa, você não foi chamado para ser igualzinho ao mundo. Hoje em dia eu fico olhando, irmãos, aparece uma novidade, irmãos, todo mundo quer estar igual, eu cortar o cabelo igual, é a barba igual, é a roupa, não, você precisa ser imitador de Cristo. Se você estiver parecido com Jesus, fica tranquilo, porque Jesus nunca sai de moda, Ele sempre está um passo à frente. Nós temos uma tendência, irmãos, por que você quer comprar essa roupa? Porque fulano usa. Por que você quer se trajar assim? Porque está todo mundo se trajando. Não é assim, irmãos. Nós temos um código que rege a nossa vida. E qual é isso? É a palavra de Deus. Eu sei que muitos estão se acovardando, muitos estão medrosos, com medo de perder pessoas da sua igreja e deixam de pregar a Bíblia. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quem prega a palavra não esvazia a igreja, porque quem conserva a igreja, quem mantém a igreja é a palavra de Deus. Vocês estão me conhecendo agora, faz pouco tempo, e eu sempre fui assim mansinho, mas você vai ver que o negócio vai pegar em cada caroço, irmãos, e eu sei que a igreja não esvazia. Mas se eu não quiser mudar, não tem problema. Jesus chama lá o perdido, o adúltero, o ladrão, o traficante, transforma a vida dele, muda ele e usa ele para pregar para você. Oh, aleluia! Agora quem perde, irmãos, é você, por não cumprir a missão. Porque aqui nessa terra você pode trabalhar, você pode ter o seu salário, mas tudo isso, irmãos, um dia termina aqui.